Fala, Albino. Ah, Fabrício. E aí? E aí, cara, boa noite. Tô chamando Boa a noite. Adildo. Adildo entrou também. Fala, time! E aí, Fala, meu pessoal? Que prazer ter vocês dois, hein? Ó, Legal, o celular até desceu aqui de tanto peso. No meu caso, pode ter certeza que o peso tá acima da média mesmo. O meu é de quilos mesmo. Vocês é de calibre. Que respeito. Eu quero agradecer vocês aí terem aceito o convite. E eu prometo que eu vou ser breve também, até porque o pessoal não... Esses dias eu tava conversando com um cara, que é o Dan, lá do Rio de Janeiro, ele produz cursos e tal, e ele falou assim, cara, como que é a próxima geração, assim, essa geração atual, não tá afim mais de ouvir ninguém, né? Ou seja, se você não for rápido, não passa a mensagem. É um prazer estar aqui, ouvir, cara. Né? Legal, legal. Bom, tá bastante gente entrando. Deixa eu só ver se já deu 20 horas. Ah, já. Então vamos ser britânicos, vamos começar, né? A ideia é tanto o Fabrício como o Adildo Nascimento aceitaram o convite aqui, né? Pra gente discutir a importância, né? E o papel do feedback na liderança. Parece uma coisa óbvia, né? Parece ser óbvio, só que eu recebi uma mentoria no ano retrasado que não existe obviedades. É nas obviedades que estão as falhas banais e grotescas, né? São aquelas que a gente erra com certeza porque é tão óbvio que a gente comete falha, né? Então, assim, eu tenho 4 perguntas para fazer para o Adildo e para o Fabrício, e daí a gente vai alternando aí quem responde primeiro, para que o pessoal que está entrando um monte de gente aí, né? Possa extrair um pouco aí do know-how que vocês tanto angariaram aí na experiência que vocês têm de mercado. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Vou colocar na frigideira primeiro o Fabrício, daí por segundo responde o Adildo, daí depois eu inverto, tá bom? A frigideira. Então, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. Alguém pode se desenvolver sem receber feedback negativo? Essa pergunta eu vou responder em 2 etapas, Albino. Primeiro, é a etapa responder de maneira absoluta. Né? É como você entrar num carro, num Uber, num táxi e querer que ele te leve no seu endereço, mas é proibido falar o seu endereço. Então, se eu não dou uma especificidade do que precisa ser corrigido no feedback, usando um feedback negativo que vai mostrar um desalinhamento específico, pontual, eu não tenho precisão de ajuste do meu comportamento, da minha técnica. Então, é mais ou menos por aqui a minha casa, é mais ou menos nesse bairro. E eu fico rodeando e não chego no meu destino. Então, de maneira absoluta, dá para se desenvolver de forma mais imprecisa, de forma talvez mais lenta, vai ter mais tempo, vai demorar mais, vai ser mais difícil. Então, assim, a gente evita aquele pequeno estresse do feedback e ganha um estresse enorme de imprecisão, de falta de assertividade, falta de direcionamento. Legal. E a segunda parte é como... O que é feedback negativo para quem recebe? Né? E aí tem essa conotação, é uma correção de rota, mas o tempo inteiro, eu bato o dedo aqui na minha cama toda hora. É um feedback negativo do mundo para mim. Olha, você pisou no lugar errado, você foi na direção errada. Então, o feedback negativo é impossível não recebê-lo. Então, primeiro, né, a imprecisão. Segundo, vamos depurar esse tema e entender que é impossível não ter feedbacks negativos no nosso desenvolvimento do dia a dia, do trabalho. Eventualmente, um olhar, um canto de boca pode ser um feedback. Um cliente que não fechou um contrato pode ser um super feedback. Então, ele está presente. Vivemos em um mar de feedback. Aquele formal do gestor, talvez seja esse que a gente está falando aqui no primeiro momento, mas é mais impreciso se não houver. E nós sempre temos, vamos desmistificar isso, né? Há o tempo inteiro feedbacks corretivos do nosso comportamento. Acho que por aí que eu abordaria, tá bom? Legal. Adildo? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. O Fabrício teve um monte de contato meu, Fabrício, que falou que fez curso com você e falaram que foi sensacional, cara. Muito Acho legal. Que a gente combinou, hein? Cara, que show, velho. Não. Muito legal. Não, muito bacana.
E já vale um feedback, todo mundo com um livro atrás, a gente não lê nenhum, é só para parecer inteligente que a gente deixa. Inclusive, quem não conhece o Bizucast aí, o André acabou de entrar na live, o André que produziu. Ele chegou para mim, Albino, tem como a gente calcular quantas horas ou quantos anos levaria para o cara ler a quantidade de livros que tem atrás da cabeça dele? Eu falei, vou tentar. Daí a gente fez um cálculo, claro, as nossas livrarias aqui são modestas, né? Mas tem pessoal aí que levaria uns 500 anos aí para ler. Não, mas tem que considerar a leitura dinâmica, né, cara? Que a gente lê o começo, lê o final e tá valendo já. Eu considerei 3 velocidades, ó, 500 anos na leitura dinâmica, hein? Caraca, hein, velho? Bom, assim, só corroborando, cara, se vale como exemplo, os melhores feedbacks que as pessoas já me disseram que receberam de mim, assim, foi em momentos onde elas foram desligadas, cara. Assim, porque eu sempre tive um cuidado absurdo de explicar muito bem porque uma pessoa estava sendo demitida. E eu acho que o momento da demissão é um momento de feedback extremamente negativo, né? Porque você está sendo desligado de uma empresa. Mas as pessoas que levaram esse feedback a sério, elas me dizem que normalmente aquilo definitivamente mudou a postura delas e fez com que elas corrigissem problemas e que fossem extremamente bem-sucedidas nas outras oportunidades que tiveram. É claro que tem sempre aqueles que ficam pé da vida, né? Achando que você está sacaneando eles e tal, porque eu, ó céus, ó dia, ó azar. Eu vejo que você fala muito bem sobre isso, né, Albino, que no momento da demissão, a tua emoção está super aflorada, você nem percebe o que a pessoa está te falando, mas depois, aquelas pessoas que conseguem passar por isso e levar pelo lado construtivo, elas me dizem que foi excelente. Então, assim, resumindo, na minha opinião, não tem como sobreviver sem feedback negativo e, na minha visão, esse conta até mais do que o outro. Muito bom. A outra pergunta é uma pergunta que não vale só na vida profissional, mas também na particular, de repente até da mãe da gente, a gente já escutou. Qual que foi a notícia ruim? Isso é bom, que eu quero que vocês, se vocês puderem dividir isso com o pessoal, porque às vezes o pessoal romantiza muito esse negócio. Feedback ruim, é bom de ouvir, mas no fundo é só da boca para fora que eu falo isso. Qual foi a notícia ruim, o feedback ruim que vocês receberam que fizeram vocês serem bons? Cara, eu tenho... esse eu tenho de bate-pronto, assim. Eu sonhava em ser gerente, né? Quando eu tava na minha carreira. E um dia o meu gerente saiu e disse para mim assim, cara, você é o cara. E o diretor contratou alguém de fora. E eu fui lá, né? Falei, cara, como assim? Por que não eu, né? Por que não eu? E ele me deu um feedback na lata, cara. E o que aconteceu? Esse feedback dele me fez eu sair dessa empresa, correr atrás de coisas que eu não tinha e depois voltar para essa mesma empresa, né? Então, eu lembro até hoje, ele falou assim, olha, você não tem experiência em gestão de times grandes, você não fala inglês, você não tem habilidade de negociação. Foram os 3 pontos que ele me falou. E eu disse para ele, você concorda que se eu estiver aqui, a chance de eu conseguir isso é muito difícil, que vai demorar tempo? Ele falou, concordo. Falei, eu vou correr atrás disso. E corri, e deu certo. Depois eu voltei para essa mesma empresa com o cargo de gestão, porque o cara me deu na lata, sem meias palavras, falou assim, você não pode por isso, por isso, por isso. Legal. E você, Fabrício? Olha, a maior parte deles, os mais marcantes, foram relacionados a treinamento, tá, Albino? E teve um que foi assim, eu às vezes tinha um plano de aula e eu queria seguir estritamente aquele plano para ter efetividade no treinamento. E teve uma vez que era um grupo, acho que de 200 pessoas, e a gente estava se dividindo em 2 ou 3 treinadores falando, eu ia entrar como o terceiro ali, num evento que já estava bem conturbado de horário, e eu tinha um plano do conteúdo que eu ia aplicar. E eles já estavam saturados de conteúdo e eu segui o plano. E o feedback foi, cara, não conectou. Você trouxe mais conteúdo e o pessoal já estava precisando, talvez, finalizar aquela reflexão. Então, eu fiquei bem pé da vida. Eu falei, pô, mas eu planejei, o conteúdo é bom, é legal. O cara falou, cara, eu concordo com tudo que você está dizendo, mas não conectou. Não foi o melhor, tá? O conteúdo é bom, tudo ótimo, não foi o melhor. E eu fiquei meio pé da vida, saí, era um lugar longe, eu voltei dirigindo o carro.
e pensando o que eu faria diferente se eu tivesse a mesma oportunidade de novo. Como o nosso querido colega aqui, ele fez diferente, adquiriu as competências, foi na empresa de novo. Ele ganhou o mapa da mina e foi atrás da mina. Minerou e conseguiu o ouro dele. Né? E eu fiz isso, eu falei, numa próxima oportunidade que eu sentir intuitivamente que o conteúdo está too much, está demais, e que eles precisam de um fechamento, às vezes mais emocional, mais conectado com o plano de ação, eu vou na intuição do que no conteúdo formal que eu planejei. Mas eu demorei a aceitar que aquele cara tinha razão. Mais pela razão do que pela ideia, que era muito melhor a dele do que a minha a princípio. Mas eu falei, se eu fizer isso, eu estou dizendo para ele, né, nas entrelinhas, que ele estava certo. E o que mais doeu foi confirmar que talvez a minha ideia ali, minha decisão não tinha sido a melhor. Legal. Então foi bem conturbada essa virada de chave, mas depois que eu virei, eu falei, santo cara que me falou aquilo, né? Acho que o que tem em comum é que isso daí saiu fruto de um desenvolvimento, né? Exatamente. E posso dar só mais um exemplo também? Teve uma pessoa que hoje, cara, tá fazendo um sucesso enorme, que é a Paula Boarinha, que ela é influencer e tal. E a Paula, eu fui dar uma palestra uma vez, e eu contei essa história numa live que eu fiz com ela. E ela era lá, assim, tipo, analista naquela empresa, e eu palestrante. E ela chegou para mim no final da live, da palestra, e falou assim, Adildo, cara, o teu conteúdo é muito bom, mas os teus slides são ruins pra caramba. E eu falei, caraca, velho. E eu até hoje eu agradeço ela pela coragem que ela teve de falar, porque de lá pra cá eu tenho tido mais cuidado nas entregas gráficas, que também dizem muito, né? Então é bem legal. Que legal, que maneiro. Isso é o que tem em comum, né? A gente se desenvolve, né? Isso que é importante de a gente ouvir o feedback. E o negativo, teoricamente, está tratando de um tema que vai realmente melhorar você, né? Então, né? Agora é o seguinte, vamos entrar mais nessa questão e a relação com o feedback, que é um tema central da nossa live aqui. A gente escuta muito o estímulo da visão 360. Ouvir feedback, estimular uma cultura de feedback é muito positivo, que o colega, né, fale algo para você, que você escute algo também do membro da tua equipe, se for um subordinado teu. É muito interessante estimular isso. Mas a gente não pode deixar de apagar a importância da informação quando vem do gestor. Ou seja, é importante o feedback 360, ouvir do colega, mas existe um peso diferenciado vindo do gestor. Então a gente não pode banalizar, ou seja, desde que o feedback 360 começou a ser fomentado, tem muito gestor aí que fala assim, mas feedback não vem só de mim, né? Ou seja, o feedback do gestor é diferente, certo? E ele é muito, muito importante e ele é tão necessário quanto ou mais que os outros ângulos do 360. Vocês concordam? Começa aí, Fabrício. Começa o Fabrício agora. Vamos ver aqui. Olha só, Albino. Por que o feedback do gestor tem um peso muito grande? Porque ele representa o escopo que vai me garantir carreira, crescimento dentro da empresa, da minha sobrevivência e evolução dentro da organização. Então ele ganha esse peso por conta dessa clareza específica, técnica que o gestor carrega. Tá? Mas nem sempre ele é o melhor que a pessoa tem para o seu desenvolvimento amplo, sistêmico. Às vezes é muito específico, como o Adildo comentou, para um cargo, para uma posição. Porém, dentro da vida corporativa, esse é o feedback que deve e tem o maior peso, tá? Eu acho que só tem um feedback que pesa mais do que o feedback do gestor. É o feedback do cliente. Porque esse é o que realmente paga as contas da empresa. Então, de fato, o gestor pode dar, e tem gestor que dá o feedback que se pareça comigo, tá, Albino? O que é o feedback que se pareça comigo? O gestor pede que o colaborador tenha um comportamento parecido com o que o gestor teria naquela mesma circunstância. E aí vai enviesando e modelando todo mundo ao seu redor, né? Para que seja... A diversidade vai sendo minada aí, né? Exatamente. E nem sempre o comportamento do gestor é um modelo ideal para o arquétipo, para o estilo, para o jeito, para a presença daquele colaborador. Então,
Tudo isso tem que ser contemplado, né? Mas o do gestor é o formal que vai dirigir a carreira, né? São as placas de trânsito e o guardrails que eu vou colocar na minha carreira, dentro daquela companhia. Então, precisa ser feito, bem feito, e precisa ser alinhado com os objetivos da área, da empresa. Não pode ser um feedback que se pareça comigo, ou um feedback de cunho muito pessoal. Um desejo, um pedido pessoal, ajusta esse comportamento para eu ficar mais satisfeito. Não, é para a sua carreira ser mais bem desenvolvida aqui dentro. É quase como que se o gestor desse o norte e o restante do 360 vai validar o que tem ali de verdade, o que é aditivo, né? Mas, poxa, se eu não tiver esse norte aí do meu gestor, que é o cara que está detendo a estratégia, da onde que eu vou beber essa água, né? E aí, bom, eu, na minha opinião, o feedback do gestor, falando corporativamente, né, ele tem um peso maior e ele deve ser levado em consideração porque faz parte da função do gestor, é obrigação dele, normalmente está na descrição de cargo dos gestores, desenvolver um time que alcance resultados. Esse cara também não tem o rabo preso com você, né? Então ele não está querendo puxar teu saco nem te bajular. E nos pares tem uma certa relação de troca e tudo mais. Com o subordinado ainda mais, né? Uma boa parte dos subordinados tem medo de dar um feedback efetivo para o gestor. Então acho que de todos, o mais isento que você deveria prestar atenção é o do gestor, corporativamente falando, tá? Excluído aqui os babacas, os sem noção, os gestores filha da mãe que querem te sacanear. Mas tomando como base um gestor sério, de caráter, que quer desenvolver. Então é obrigação dele desenvolver um time, né? É a fonte oficial, né? É a fonte oficial, né? Esse é o cara. E os outros, eu dou muito valor para aqueles feedbacks de amigos mesmo, amigos verdadeiros. Eu faço sempre uma brincadeira de que o verdadeiro amigo é aquele que diz que você está com feijão no dente. Porque ninguém fala que você tá com feijão no dente, que você tá com CC, que você tá com mau hálito. O único cara que fala isso é o cara que é muito parceiro e amigo e não quer que você pague mico, né? Então, assim, se eu fosse olhar, tudo bem, as empresas têm 360, eu acho super legal e tal. Mas eu daria muita atenção ao feedback do meu gestor, porque ele tem obrigação de fazer com que eu me desenvolva para atingir os resultados da empresa. Então, eu acho que é por isso é o peso, é meio prático, né? E no dia a dia ali, ele acaba cumprindo o papel, ele materializa ali, personifica a empresa, né? Eu acho que quando o teu colega fala uma coisa para você, pô, cara, você devia treinar mais isso, investir nisso, é legal o que tu faz, mas é uma visão, a gente pode até dizer que lateral que poderia acontecer no futebol também, em outro ambiente. Agora, quando o teu gestor fala algo, você personifica como se a empresa estivesse falando para você. Então, existe o cara tem que ser, é uma coisa muito importante, não é uma conversa qualquer, né? É isso aí, e o gestor também tem que dar atenção para isso, né? Outra coisa que eu falo, assim, eu não acordo cedo, meu filho ficou doente, eu falar, hoje eu vou falar com a empresa, que eu vou chegar, o nome da empresa. Não, você fala, eu vou falar com o fulano de tal, que é o meu chefe. É ele que define, né? Então, esse lance do poder que o gestor tem é verdade e é a realidade. Ele tem poder de promoção, de demissão, né? Então, por isso que eu falei aqui que tem que excluir os sem noção e os babaca, porque tem uns que tomam esse poder e usam para politicagem, né? Mas aqueles que fazem um bom uso desse poder conseguem desenvolver bem as pessoas, né? E já que a gente está falando em gestor, já entrando na reta final aí, a última pergunta aí, eu sei que tem bastante gente entrando agora, a live foi fast live, mas é bom porque está sendo muito, muito enriquecedora a conversa e o bate-papo, né? A pergunta, a última, ela não é menos importante, na verdade ela é mais polêmica, né? Por que os gestores fogem de feedbacks difíceis? E não adianta a gente falar que não adianta também dizer que a gente é Superman, que a gente também não foge desses feedbacks, né? Por que é tão difícil, como gestor, né, dar aquele feedback difícil para o colaborador? E por que na grande média, a maioria dos gestores fogem como o diabo da cruz, como o vampiro do alho, de dar um feedback ruim? Muitos até
fazem aquelas manobras de um sanduíche, o cara conta dá uma boa notícia e fala rapidinho a ruim, mente pro RH que deu a notícia ruim, mas só dá a boa, tem todas as mágicas possíveis a lá David Copperfield nessa hora. Por que esses caras fogem desse mal-estar com o colaborador? Quem começa? Pode você. Eu vou falar pela minha experiência pessoal, que eu acho que cola mais, né? Então, nessa empresa, depois que eu voltei para ser gerente lá, cara, um dia aconteceu um fato interessante, né? Os meus amigos antigos, a gente tinha o costume de almoçar junto. Aí, depois que eu virei gerente, cara, um dia eu cheguei e falei, galera, vamos almoçar aí? E o pessoal falou assim, não, um deu uma desculpinha, outro deu outra desculpa e tal. E depois eu descobri que todos eles foram almoçar junto e não queriam que eu almoçasse junto com eles. E eu fiquei, cara, no primeiro momento meio chateado e com o pé atrás e triste. Daí eu falei assim, cara, não, eu não sou mais só o Adeildo, eu sou o chefe dos caras, eu sou o gestor. Eu sou aquele que tem aquele peso nas decisões de vida deles, de promoção, de aumento de salário, de demissão e tudo mais. Então eu entendi que os relacionamentos mudam. Então eu acho que uma boa parte dos líderes, eles têm restrição em dar feedbacks mais pesados e de desenvolvimento, porque eles têm medo de perder o relacionamento. Então, o gestor, ele pode ter camaradagem, companheirismo, coleguismo, mas a amizade verdadeira mesmo, cara, se você, nesse ambiente de trabalho, você for fazer isso, ela vai ficar comprometida. Isso é o que eu vejo. E nós que somos latinos, a gente ainda é mais passional nesse sentido, porque o latino, ele leva tudo pro lado pessoal. Então, uma boa parte dos gestores com medo ou com receio de perder relacionamentos, ou no afã de preservar o relacionamento com o funcionário, ele não fala o que deve ser falado. Ele quer ser conhecido como o chefe bonzinho, o chefe bacana, o chefe amigo, né? E daí ele acaba fugindo disso. Ao longo do tempo, o que eu descobri? A experiência pessoal. Que as pessoas não precisam ter chefes bons ou chefes ruins. Elas têm que ter chefes justos, entendeu? Então eu tenho que ser justo com as pessoas. E toda vez que eu preservo alguém ruim no time, onde tem muitas pessoas boas, eu tô sacaneando o time todo. Quando eu deixo de reconhecer quem é bom em detrimento de quem é ruim e não dou feedback, eu tô sendo injusto com o time. Mas assim, de cara, o meu relacionamento, toda vez que eu me coloco como gestor e me coloco a desenvolver o time, cara, você não vai ter amigos, você nem pode ter, essa é a minha visão pessoal. Você pode ter companheiros, camaradas, colegas, mas você tem que tratar de maneira justa e você vai perder relacionamento. E eu acho que a galera fica com medo de perder relacionamento, não quer deixar de ser bonzinho. Não é você vai tratar mal ninguém, né, Adeildo? Não, você é justo, né? Então, assim, respeito, educação. Tratar bem com ser amigo, né? Às vezes aqui em Curitiba é muito isso, né? Porque aqui a gente só dá bom dia pra quem é nosso amigo. É bem por aí, cara, é bem por aí. E aí, Fabrício? Maravilha, falou tudo que eu concordo, né? E se me permite só acrescentar uma perspectiva, o gestor teme o risco imediato e ele troca por um risco mais diluído de baixa performance. Ele troca esse risco imediato de vai que eu perco a mão, vai que esse cara não me entrega amanhã. E aquela famosa palavrinha, o brasileiro é um povo muito necessitado. O mundo dá voltas. E se eu precisar desse cara amanhã para me recolocar numa outra empresa? Eu não quero arrumar uma confusão. Então eu mitigo esse risco relacional em troca de um risco de baixa performance, que é mais diluído ao longo do tempo, modelos que é mais mentais, impessoal. Né? Modelos mentais. O mundo dá voltas, aqui se faz, aqui se paga. Exato. Né? Modelos mentais, né? Vai que eu preciso desse cara amanhã. E hoje eu dei feedback para ele negativo. Pera lá. Então deixa eu falar alguma coisinha. A vida ensina. E outra, se tem KPI, se tem indicadores, aí os números falam. Ele demitido. Esse é o tipo de problema que se resolve sozinho. Isso aí, o tempo dá jeito, o tempo cura. O tempo dá jeito. E assim, é de fato uma tese de investimento de eu troco um risco pelo outro porque é mais negócio para mim. No fundo, o que está por trás desse comportamento dos líderes latino-americanos
como a Deus sabiamente posicionou. É o egoísmo. Eu estou focado em me salvar aqui na companhia. E eu me salvo trocando um risco pelo outro. Eu mitigo o meu risco e aumento o risco da companhia não entregar seu resultado. Mas aí é recrutamento e seleção, é o mercado, é a região que não tem apagão de talentos. E eu não cumpro o meu papel primordial, que está na descrição, deveria estar na descrição de cargo de qualquer líder, que é desenvolver o time para atingir as metas. Né? Então é por aí. E aí os líderes diluem isso, ficam ali vivendo uma harmonia meio artificial, né? E sobrevivi. Então, quanto mais... O que eu percebo, Albino? Quando os líderes têm fontes de rendas alternativas, quando os líderes têm um mundo fora do crachá, eles tendem a ser mais diretos, mais objetivos, têm mais coragem de se posicionar e dar feedbacks negativos. Quando o líder vive muito dentro do crachá, temendo perder a sua tão almejada posição, ele fica um líder enfraquecido na sua capacidade de desafiar, de dar feedback, porque ele teme, de fato, perder esse relacionamento, perder essa proximidade, né? Legal, muito, Então muito maneiro mesmo. Então, para a gente finalizar aí, eu queria que vocês deixassem aí uma dica, uma recomendação para quem entrou na live, quem vai assistir depois, que eu vou deixar publicado esse vídeo também. Uma dica aí para quem assumiu gestão há pouco tempo e está com esse dilema aí que vocês dois colocaram. Eu acho que um é um dilema de, vou me ver aqui em maus lençóis, depois eu vou colher esses malefícios de eu me indispor com uma pessoa. E do outro lado puxa, mas eu não quero ser um cara ruim, eu quero que todo mundo goste de mim, né? Então, qual que é a dica para a gente passar por isso daí? Tá, eu tenho alguns anos de janela lidando com gestores, assim, e com líderes. Os líderes, assim, o Fabrício foi perfeito. Os líderes que não usam do feedback, eles são passageiros, cara. Eles não seguem na carreira. Os líderes que eu vejo que passaram pela minha vida e que construíram carreiras sólidas de liderança, eles eram exímios feedbackeiros. Exímios, cara. E eu lembro de cada um deles e lembro de cada feedback que eu recebi e eles são inspiradores. Então a dica para mim é, se você quer seguir em gestão, quer ser líder, quem dizia isso era o Drucker, né? O Drucker dizia que o feedback é o café da manhã de um líder. Né? Um bom líder acorda de manhã pensando em quais são os feedbacks que ele vai dar. Então esses são os bons líderes. Minha dica é, quer ser líder, cara? Você tem que aprender a dar feedback, isso tem que fazer parte do teu arcabouço, do teu menu, do teu estilo de vida. Do contrário, aqui eu aprendi tanto isso que a minha esposa reclama aqui em casa. Ela fala, lá vem você com os feedbacks. Eu dou feedback para todo mundo. Mas eu também não tenho problema em receber feedback. Assim, eu passo por tudo aquilo que você descreve. Eu fico pé da vida, o meu sistema límbico aflora, eu aporto os meus modelos mentais. Depois de um tempo, aí eu falo, putz, tem coisa para aprender aí. É igual tomar banho gelado, né? Enquanto você não entrou com o corpo inteiro, todo o sistema tá ali trabalhando para você não entrar na água. É isso aí. Acho que minha dica é essa aí. Legal, obrigado, Adildo. E você, Fabrício? O feedback, principalmente o negativo, ele é uma árvore de raízes amargas e frutos doces. Então você precisa passar por todo esse processo, não tem jeito. E é um investimento que se paga no longo prazo, 100% das vezes. A sensação de desenvolvimento de quem recebe mais feedbacks negativos, principalmente, é de que eu estou progredindo em comparação a quem não recebe. Então é romper isso, mesmo que com um sorrisinho amarelo, mesmo que com todas as reações límbicas aí, né, o sequestro da amígdala e tudo que pode acontecer, que você praqueje, que você realmente fique revoltado internamente. Quando estiver mais calmo, mais calma, o resultado do feedback vem. Sempre tem algo que dá para a gente usar. É uma matéria-prima muito rica, mas é muito amarga no início. Então a gente precisa ter consciência, romper essa inércia, mas sabendo que tem essa característica. Nunca vai ser um fruto doce do começo ao fim. Ele vai ter essa nuance de sabores, né? E
né, saber que quando eu faço alguém passar por isso, eu estou fazendo bem para o outro. Protegê-lo dessa dor é protegê-lo do seu próprio desenvolvimento. Não faz o menor sentido, né? Isso aí. Acho que um recado que eu queria dar, na minha opinião, é que o desenvolvimento, fazer com que a gente faça coisas que não são naturais, é uma bobeira que o ser humano inventou e que nos distingue dos animais, né? Porque se fosse seguir o nosso instinto, a nossa natureza, a gente estava subindo uns pés de manga aí e comendo fruta e caminhando. Então, assim, se a gente quer ser diferente, a gente tem que ter um comportamento diferente, fora da nossa natureza e da nossa zona de conforto, né? O Simon Sinek fala muito do ciclo lá da zona de conforto, né? Se a gente estiver toda hora dentro da zona de conforto, a gente não está crescendo, não está se desenvolvendo. Então, acho que o feedback não é só uma baita de uma oportunidade para o cara que escuta se desenvolver, mas também para o cara que dá de se desenvolver como gestor, né? E quanto mais caras ele colecionar aí na estante dele lá, assim, porra, esse cara eu desenvolvi, esse cara eu ajudei, esse cara eu colaborei. Aí ele olha para trás ao longo da vida e ele tem um monte de pessoas que no futuro, pode ser que na hora o cara até fique com raiva, mas no futuro ele vai te agradecer. E isso daí tem um valor muito maior que todas as outras conquistas, né? É quem você angaria, né? Eu tenho um professor que é meu amigo, que foi meu chefe, que é o Pablo. O Pablo sempre dizia assim, sabe, Albino, o que diferencia as pessoas de verdade nesse mundo? Eu falei, o quê? É quando o cara morre. Eu falei assim, como que é? Quando vai no velório, se as pessoas olham pro caixão e falam assim, foi tarde. Ou se eles olham pro caixão e falam assim, pô, esse cara vai fazer falta. Então, assim, vai ter dos dois tipos de pessoas que vão julgar você. Se você, dependendo das tuas atitudes, a maioria ou a maior parte vão falar assim, pô, esse cara vai fazer falta. Agora, se a maioria falar, esse cara não vai fazer falta, foi tarde, então algo que tu fez ao longo da vida que não mereceu isso daí. Perfeito, cara, né? perfeito. Maravilha. Então é isso. Obrigado, Arildo, obrigado, Fabrício, foi show ter essa live com vocês. Só queria deixar um recado. Nos próximos dias, aí, quem segue eu no Instagram ou pelo BizuCast também, a gente está desenvolvendo uma ferramenta totalmente gratuita para estimular essa coisa aí do, poxa, mas eu vou dar o feedback pro cara, vou me sair lá o mouse lençóis. É uma ferramenta totalmente grátis pelo WhatsApp, que é o FeedZap. Que show! Então você pega o telefone, manda o feedback pro cara, você pode escolher anônimo ou não anônimo, tá? E o cara, quando recebeu o feedback, aí você fala assim, poxa, mas daí vai virar uma chuva de represália em cima do cara? Não, mas você pode aceitar ou não o feedback. A ideia é que a pessoa possa passar a mensagem para o outro indivíduo, né? E dar informação valiosa para o desenvolvimento dele. É o FeedZap que vai chegar aí. Quem segue a gente aí, a gente vai passar alguns detalhes. É totalmente gratuita. Basta ter o número do telefone do cara. O cara recebe pelo WhatsApp o feedback. E daí você fica tranquilo, porque daí a ferramenta vai fazer o papel de amansar o leão para você. Pô, que show, legal, Albino. Parabéns, cara. Muito legal. Vamos compartilhar esse negócio aí e criar a tal da cultura do feedback, que nós latinos ainda não temos, mas a gente precisa desenvolver para melhorar. E a gente está precisando melhorar, hein, cara? Vamos falar a verdade. Precisa. Temos que evoluir muito. Tudo que é problema precisa de tecnologia para nos ajudar, né? Então eu acho que existem várias ferramentas de feedback por aí. Eu acho que o que tem de diferente dessa daí é porque ela vai ser mais simples, né? Eu acho que eu já usei muitas ferramentas e, poxa, tinha que entrar lá, digitar o nome do cara e tem que contratar e daí não tá na minha empresa. Pô, manda um feedback pro cara aqui da pizzaria, se você quiser. Pega o telefone dele e manda um feedback para ele. Vamos expandir isso aí. Dá um feedback para sua esposa. Aqui em casa vai ser bom, eu vou escolher o anônimo. É melhor. Nem sai da sala. Aí fala assim, ontem no café da manhã você fez isso. Quem mandou? Não sei. Anônimo. Quem anônimo. será? Sabe, né? Alguém está espiando pela janela. Quer dizer, então, Albino, que eu não vou mais precisar colocar post-it no para-brisa dos colegas, não? Era a minha ferramenta. Eu punha um post-it anônimo lá e ficava de longe vendo a reação. Se fosse bom, eu chegava nisso e falava, ó, fui eu que escrevi, tá bom?
O cara ficava pé da vida, rasgava, eu saía fora e falava, esse aqui Nem criar, pegando viu, Fabrício? pesado. Nem criar e-mail fake. Não precisa criar e-mail fake para mandar e-mail pro cara. Não precisa mais. Esse aí, na época da adolescência, a gente fazia mesmo. Criava um e-mail fake. Você é das Arroba antigas. bom. Arroba Mas bom. Mas era mais pra esse aí paquera. era bom, hein? Esse era Era bom, mais hein? pra Esse feedback dava de paquera, resultado. É. Era bom, era bom. Que legal, Bill. Show. Parabéns pela ferramenta. Vamos divulgar e que o mundo use mais ferramentas para elevar, né, a qualidade, o nível, né, e a frequência dos feedbacks que a gente troca por aí. Muito legal. No final, o Super resultado é iniciativa. o desenvolvimento das pessoas, né? Eu acho que quanto mais pessoas se desenvolverem, todo mundo sai ganhando. A cadeia inteira sai ganhando. Total. Muito obrigado, boa noite. Eu sei que tem gente entrando agora, mas depois pode assistir na íntegra que eu vou salvar, vou disponibilizar aqui. Quem entrou agora, assiste na gravação. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Arildo. Espero Obrigado, vocês também queridos. num BizuCast. Vamos ver se a gente consegue juntar vocês dois num BizuCast aí. Vai ser show. Legal, Tamo vai ser junto demais. sempre. Um Vamos abraço. sim, vamos sim. Falou, gente. Tchau. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.